Pare por um instante. Respire fundo. Existe algo acontecendo agora. Mesmo que você não perceba, Deus está tentando falar com você. E não, isso não é coincidência. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito de Deus já está te atraindo. A palavra diz, em João 14, 16, 17, "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da Verdade." Perceba isso. Você não foi deixado sozinho. Existe uma presença, um ajudador, um guia, e Ele está com você. Agora. Mas a pergunta é, você tem ouvido essa voz? Ou tem vivido apenas pelos seus próprios pensamentos? Porque viver sem a direção do Espírito é como andar no escuro. Agora, antes de qualquer coisa, vamos orar. Pai amado, neste momento eu me coloco na Tua presença. Eu reconheço que muitas vezes tentei viver sozinho, decidir sozinho, entender tudo com a minha própria mente. Mas hoje, eu paro e eu te peço, abre meus ouvidos espirituais, me ensina a ouvir a Tua voz, me ensina a perceber a direção do Teu Espírito, remove toda distração, todo ruído, tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Eu não quero mais viver perdido, eu não quero mais viver confuso, eu quero ser guiado, passo a passo. Espírito Santo, eu te convido agora, entra na minha vida, fala comigo, me direciona, e mesmo que eu não entenda tudo, me dá um coração sensível para obedecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora escuta isso com atenção. A vida cristã não é comum. Ela não foi feita para ser vivida só com lógica ou só com emoção. A palavra diz em Romanos 8,14, "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Ou seja, ser guiado não é opcional, é identidade. Talvez o problema não seja a sua vida, mas a falta de direção espiritual nela. E hoje, isso começa a mudar. Se você sente que Deus está falando com você agora, escreva aqui embaixo, Espírito Santo, me guia. Agora, preste muita atenção nisso. Você não foi criado para viver tentando adivinhar o que fazer. Você foi criado para ser guiado. Mas existe um problema silencioso. Muitos sabem quem é o Espírito Santo, mas poucos vivem com ele. Conhecem versículos, ouvem pregações, mas não desenvolvem relacionamento. E sem relacionamento, não existe direção. A palavra diz em João 16:13, "Quando vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará em toda a verdade." Perceba, Ele não guia de vez em quando, Ele guia em tudo, nas decisões grandes e também nas pequenas. Mas isso só acontece quando você aprende a ouvir, quando você desacelera, quando você para de agir por impulso e começa a perceber aquela voz suave, aquela direção no coração, aquela paz, ou até aquele incômodo. Sim, muitas vezes, o Espírito Santo fala no silêncio. E talvez o motivo de tanta confusão na sua vida não seja falta de resposta, mas excesso de barulho. Agora, vamos orar novamente. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes estive ocupado demais, distraído demais, apressado demais para perceber a Tua voz. Eu tomei decisões sem te consultar, segui caminhos sem buscar direção. Mas hoje eu decido parar. Aquieta o meu coração, silencia tudo dentro de mim que não vem de Ti. Espírito Santo, me ensina a discernir a Tua voz. Me mostra quando devo avançar e quando devo esperar. Me alerta quando algo não vem de Ti e me dá sensibilidade para perceber até os pequenos direcionamentos. Eu não quero mais viver perdido. Eu quero viver guiado todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora escuta isso. O Espírito Santo não força você. Ele não invade, ele não obriga, ele convida. Por isso, isso é uma parceria. Você pode ignorar,
ou pode seguir, e essa escolha define o rumo da sua vida. A palavra diz em Gálatas 5:25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é só sentir, é andar. Não é só ouvir, é obedecer. E talvez hoje Deus esteja te chamando para um novo nível, um nível onde você não vive mais no automático, mas guiado, passo a passo. Se você decide viver assim, escreva agora: eu escolho ser guiado. Agora, seja sincero consigo mesmo. Se o Espírito Santo fala, por que tantas vezes você não ouve? Por que existe confusão, dúvida, indecisão, mesmo sendo filho de Deus? A resposta pode doer, mas precisa ser dita. Nem sempre o problema é a falta de direção, é o excesso de interferência, pensamentos, medos, ansiedade, vozes internas que falam mais alto que Deus. A palavra diz em Romanos 8:5: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Percebe isso? Aquilo que você alimenta é o que domina sua mente. Se você alimenta dúvida, vai viver em dúvida. Se alimenta medo, vai viver travado. Mas se alimenta o Espírito, começa a viver com direção. E talvez o Espírito Santo já tentou te alertar, já tentou te direcionar, mas você ignorou, porque não parecia lógico, ou porque dava medo obedecer. Agora escuta isso. A voz de Deus nem sempre é confortável, mas sempre é certa. E hoje é dia de alinhar isso. Vamos orar. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes eu me deixei levar pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, pelos meus medos, e acabei ignorando a tua voz. Perdoa-me. Perdoa-me por todas as vezes que escolhi o caminho mais fácil, ao invés do caminho certo. Hoje eu entrego minha mente a ti. Renova meus pensamentos, alinha meu interior, remove toda confusão, toda ansiedade, todo medo que tenta me paralisar. Espírito Santo, limpa dentro de mim tudo aquilo que atrapalha a tua voz. Me ensina a reconhecer quando és tu falando e me dá coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Eu não quero mais viver confuso. Eu quero viver sensível, alinhado e guiado por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora guarda isso no seu coração. Muitas respostas que você busca já foram liberadas, mas você precisa silenciar para ouvir, precisa desacelerar para perceber e precisa confiar para obedecer. A palavra diz em 1 Coríntios 2:10, Deus nos revelou pelo Espírito, ou seja, existe revelação disponível, mas só acessa quem se conecta. Hoje, você pode decidir isso, continuar vivendo no ruído ou começar a viver na direção. Se você decide limpar sua mente e ouvir a voz de Deus com mais clareza, escreva: eu quero ouvir a voz de Deus. Preste muita atenção nisso. Muitos até conseguem ouvir a direção de Deus, mas travam na hora de obedecer. Por quê? Porque querem entender tudo antes, querem garantias, querem segurança, querem ver o caminho completo. Mas a fé não funciona assim. A palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Percebe isso? Deus não mostra o caminho inteiro, Ele mostra o próximo passo. E o Espírito Santo te guia exatamente assim, passo por passo. E talvez o que está travando sua vida hoje não é falta de direção, é falta de confiança, porque confiar é obedecer mesmo sem entender, é avançar mesmo com medo, é dizer: Deus, eu não vejo, mas eu sei que é o Senhor. Agora escuta isso. Quantas vezes você sentiu no coração o que deveria fazer, mas não fez, porque parecia arriscado demais, difícil demais, incerto demais? E depois veio o arrependimento. Hoje, isso pode mudar.
Vamos orar? Pai amado, eu reconheço que muitas vezes eu quis controle, quis segurança, quis respostas completas antes de dar um passo de fé, mas hoje eu decido confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, eu escolho acreditar que o Teu Espírito me guia com perfeição. Espírito Santo, me ajuda a confiar mais. Remove de mim a necessidade de controle. Tira o medo de errar. Tira a insegurança de avançar. E me dá um coração firme para obedecer rapidamente, sem resistência. Me ensina a depender de Ti, mesmo quando o caminho parecer incerto. Porque eu sei que se o Senhor está me guiando, eu estou seguro, em nome do Senhor Jesus, amém. Agora guarda isso. A direção de Deus nem sempre faz sentido no começo, mas sempre faz sentido no final. O Espírito Santo vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E Ele está te levando para um lugar melhor. Mas você precisa confiar. Hoje é um ponto de decisão. Continuar tentando controlar tudo ou finalmente descansar na direção de Deus. Se você decide confiar, mesmo sem entender, escreva agora: eu confio na direção de Deus. Agora, depois de tudo que você ouviu, existe uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Você vai continuar vivendo do seu jeito ou vai começar a viver sendo guiado por Deus? Porque a verdade é simples. Sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna pesada, confusa, incerta. Mas com Ele existe direção, existe paz, existe clareza. A palavra diz em 1 Coríntios 2:12, recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, existe uma vida que você ainda não experimentou completamente. Não porque Deus não liberou, mas porque ainda faltava conexão. Mas isso muda hoje, agora. Ore comigo mais uma vez. Pai amado, eu chego diante de Ti com um coração aberto, sincero, disposto. Depois de tudo que eu ouvi, eu não quero continuar vivendo da mesma forma. Eu não quero mais depender só de mim. Hoje, eu entrego o controle. Eu entrego minhas decisões, meus caminhos, meus planos. Espírito Santo, eu Te recebo completamente. Vem habitar em mim, vem guiar cada área da minha vida. Me conduz nos detalhes, nas escolhas, nos caminhos que eu devo seguir. Eu escolho Te ouvir. Eu escolho Te obedecer. Eu escolho confiar. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando for difícil, eu declaro que a partir de hoje, minha vida será guiada por Ti. Minhas decisões serão alinhadas contigo. Meus passos serão direcionados por Ti. Abre meus ouvidos espirituais, afina minha sensibilidade, fortalece minha fé e me leva para o centro da Tua vontade. Eu rejeito toda confusão, todo medo, toda dúvida e assumo hoje uma vida guiada pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora escuta isso. Esse não foi só mais um momento, foi um alinhamento, foi um recomeço. A partir de hoje, você não precisa mais viver perdido, porque você não está sozinho. O Espírito Santo está com você e Ele vai te guiar todos os dias, em cada decisão, em cada caminho. Agora, isso depende de você. Se você recebe essa palavra, se você decide viver isso de verdade, então escreve aqui agora: a partir de hoje, sou guiado pelo Espírito Santo. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração.
Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.